A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Bem, amigos, está de novo começando mais um programa Tema Livre, aqui na Nova Era TV. E também, como sempre, agradecendo a parceria do nosso irmão, do nosso amigo Céu, aqui nos bastidores. O programa de hoje, vocês já estão vendo aqui ao meu lado, o Dote Luz, ele que é o diretor do FICAS, que a gente vai falar do Fórum, aliás, do Festival Internacional de Cinema Ambiental aqui da Serra Catarinense. E por que todo esse trabalho está sendo desenvolvido e como ele está sendo desenvolvido especificamente nesse período de pandemia. Então, meu abraço a você, Dodge, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Tudo certo? É um prazer estar aqui conversando com você. Que bom, a gente marcou essa entrevista, é importante a gente poder difundir essa área, até porque eu sou um dos apaixonados da área ambiental, eu sou um jornalista ambiental, me considero, tenho um portal voltado ao meio ambiente e fiz a minha tese de jornalismo voltada para a área ambiental. Então, eu estou muito alicerçado a esse campo. E falou em meio ambiente, eu fico tudo faceiro, de uma certa forma, porque estamos falando dentro da nossa área. Aliás, o cinema, esse trabalho que vocês estão fazendo através do cinema, dos filmes, realmente retrata de uma forma diferente várias questões, várias situações. E o filme pode mostrar essas aberturas, então, com relação à área ambiental. Mas, Dodge, o ano passado, vocês iniciaram esse projeto? Foi ano passado, em 2019, né? Nós tínhamos uma previsão inicial, né, para a primeira edição de público em torno de 3 mil pessoas. O fato é que nós chegamos a quase 7 mil. Então foi um primeiro evento bastante rico, né, e promissor no sentido de público e também na qualidade dos filmes que a gente exibiu, né? Eu tive a oportunidade de assistir a alguns, inclusive vocês exibiram lá na universidade, a gente, como curso de jornalismo, conferiu. Sim. Inclusive fizeram outros trabalhos, né, uns bate-papos em grupos e tudo mais. Sim, é que eu gosto sempre de mencionar que é um festival de cinema, né, mas ele já nasce com uma perspectiva muito educacional. Então a gente trabalha basicamente com alunos, estudantes, que vão desde o ensino infantil até a universidade. Então, o Festival de Cinema ele não é meramente uma exibição de filmes, como eu gosto de dizer, né? E sim, através dos filmes que são exibidos, e aí a gente consegue, né, discutir sobre várias temáticas que aqueles filmes estão retratando, né? Então, é uma perspectiva muito educacional. Isso é muito bacana. Inclusive, no ano passado, vocês tiveram a oportunidade de exibir esses filmes em escolas, né? Como você falou, para estudantes e tudo mais, na universidade. Mas e esse ano, diante da pandemia, qual é a mecânica que vocês estão usando para poder difundir o festival? Nós, como grande maioria dos festivais do mundo todo de cinema, né, por conta da pandemia desse ano, optaram em fazer no formato online, né? E nós também optamos por fazer no formato online no Brasil, porque nós conseguimos uma parceria no Arquipélago dos Açores, em Portugal. Olha só. Então, lá em Portugal, acontece mais precisamente na Ilha de São Miguel. Nós teremos mais de 10 sessões. E por quê? Porque lá não existe o coronavírus. Opa. É 0 casos no arquipélago, né? Então, isso proporcionou que fossem feitas as sessões lá no arquipélago. Então, o FICASC continua esse ano, mesmo por conta da pandemia, né, tendo essa oportunidade, essa parceria muito importante, que foi com o governo dos Açores, inclusive, de estar exibindo alguns filmes brasileiros também, que é importante dizer. Que coisa né? boa. E nós adaptamos, na verdade, voltando à sua pergunta, nós adaptamos no modo presencial para o formato online. Então, essa questão dos estudantes, nós fechamos algumas parcerias. Então, nós fechamos uma parceria, todas elas muito importantes, mas com a Secretaria do Estado da Educação. Então, ali, nós disponibilizamos alguns filmes, como material didático, inclusive, para que os professores possam trabalhar esses filmes. Inclusive, tem material de apoio para facilitar essa questão. Então,
A Secretaria do Estado vai receber, são 540 mil alunos matriculados na rede pública estadual de ensino de Santa Catarina, mais para as escolas do SESC, mais para as escolas municipais, inclusive aqui de Lages, através da Secretaria Municipal, de São Joaquim, de Urubici, da UDESC aqui de Lages também. Então foi da Serra, né? Tem que estar expandindo na região. Exatamente, né? Essa possibilidade do online de estar sendo oportunizado para várias pessoas de outros lugares do mundo. Mas eu te pergunto uma coisa, como é que você vai esmiuçar isso? Há uma plataforma específica ou esses filmes serão instalados nas plataformas dos governos municipais e estadual? Boa pergunta, Paulo. Para essas instituições de ensino, nós disponibilizamos ali em torno de 10 filmes que eles vão subir na plataforma deles, né, da Secretaria. Vai entrar na Secretaria de Estado de Educação. Isso, esse material é enviado para eles. E vai estar ali, em algum link. Já está, do dia 1º até o dia 30. Para a Secretaria de Educação, nós deixamos um período, conseguimos ali com os produtores dos filmes, deixar um período maior, para que eles pudessem dar tempo de trabalhar esses filmes, né? Então ele fica do dia 1º de setembro agora até o dia 30. Perfeito. Né? E aí, para os demais, estará aberto gratuitamente através do nosso site ali. Aí você tem o teu site. Pô, já pode até falar o endereço aí que a gente... É o www.ficasc.com.br. www.ficasc.com.br. Aí você pode assistir todos os filmes. Você ali. faz a sua inscrição gratuitamente. Faz a inscrição. É bem simples, é só você colocar o seu e-mail, o seu nome, aí você recebe um e-mail de confirmação e também alguns e-mails que vão falando sobre o festival, os filmes, né? Toda a nossa programação. O Dotti, eu tenho uma curiosidade muito interessante, que é com relação a essa iniciativa de vocês. De onde partiu todo esse entusiasmo em produzir um material desse jeito? Isso já falando do ano passado para cá, inclusive. Na verdade, assim, eu sou biólogo de formação e sou educador. Eu ia perguntar qual é a tua formação. Achei que tu era um cineasta. Cineasta também, já produzi alguns documentários, na verdade. Olha aí. Então esse é o tripé, né, assim, da educação, do meio ambiente, né? E eu falo do cinema, mas são das artes, né? Porque a gente acaba oportunizando também que outras artes sejam inseridas dentro do festival, né? Por exemplo, ano passado nós tivemos 3 exposições fotográficas, né? Muito bacana, além das palestras, das rodas de conversa. Os filmes geram muitas fotos bonitas, né? Exatamente. As imagens são bem importantes. Então, assim, o festival ele foi criado dentro dessa perspectiva. Eu já trabalhei em outros festivais de cinema, em São Paulo, inclusive, e apaixonado pela Serra Catarinense, né? Desde sempre. Aí tá, eu ia te perguntar, mas se você era de Florianópolis, tá morando em Lages agora faz uns 30 dias, ele falou, e morava em Florianópolis, por que você trocou a Ilha da Magia pela Serra Catarinense e transformou o cinema ambiental para a Serra Catarinense? Por que não para o litoral catarinense, já que você era de lá? Assim, na verdade, eu acredito que esse caminho de vir morar em Lages, em algum momento, de fato aconteceria, né? Pelo festival, pelo projeto, pelo carinho que eu tenho pela cidade, não só pela cidade, pela região como um todo, né? Que é belíssima, né? Eu tive a oportunidade de viajar para outros lugares, para outros países, mas eu gosto muito daqui. É por conta disso, na verdade, que eu acabei criando, né, esse festival de cinema. Então, assim, eu fiz essa decisão, primeiro que nós estamos na pandemia. Então, morar lá no litoral e morar aqui na Serra, eu optei de morar na Serra, porque eu acho que é muito mais confortável nesse momento, inclusive, né? E esse trabalho todo da seleção dos filmes, como é que é feito? Bom, esse é um processo de curadoria, né? Nós temos uma comissão de seleção. Este ano foram 5 curadores de diferentes áreas, isso é bem importante. A coordenação é do Tiago Muniz, do Cristóvão Muniz, aliás. O Cristóvão ele trabalhou na primeira edição e trabalhou na segunda também. É um trabalho que é desenvolvido durante 6 meses. Então, nós recebemos filmes num período. Para este ano, nós recebemos em torno de 250 filmes, de mais de 30 e poucos países. Então, a gente se reúne, a gente analisa esses filmes e o que nós, desta comissão, consideramos o que há de melhor dentro dessa perspectiva, né, do cinema, com as temáticas socioambientais, que é bom dizer, nós selecionamos para esse ano 62 filmes. É um número bastante expressivo. É expressivo. E daí vem de vários países. Você especificou agora há pouco que muitos países mandaram.
Como é que é feita essa cronologia, então, essa distribuição, essa escolha dos países? Na verdade, nós recebemos esses filmes, né? Avaliamos cada um deles através dessa comissão e selecionamos aquele que nós consideramos o de melhor. E aí vem esses filmes que são selecionados, né? E aí, dentro desses 62 filmes, a gente divide esses filmes que foram selecionados em mostras. Certo. Então nós temos, por exemplo, todos os anos tem a mostra contemporânea, que é o resultado dos filmes mais atuais, dos últimos 2, 3 anos. Aí nós temos a mostra latina, esse ano nós temos a mostra Espanha, para homenagear os espanhóis, porque ano passado foi a Noruega, e por conta do grande volume de filme inacreditável que nós recebemos da Espanha. Então a gente tem uma mostra que chama Luta dos Povos, né? A mostra Infância, que é voltada mais para as escolas, e a gente tem esse ano a mostra Homenagem, que nós estamos homenageando um cineasta, um jovem promissor cineasta paulista, o André Delia, que fez filmes muito importantes. No ano passado a gente até exibiu um filme dele, que é O Amigo do Rei. Então, A Lei da Água, O Sertão Velho Cerrado, enfim. Bacana. E esses filmes todos do André estarão esse ano, inclusive, na nossa programação. Dotti, a gente faz um breve intervalinho, em seguida a gente retoma, tá bom? Tá bom. Em 2 minutos a gente volta com a segunda parte do Tema Livre. Até já. Estamos vivendo um período de intensas mudanças e desafios. Repensar nossa relação com o meio ambiente é uma necessidade vital. Neste cenário, temos grande alegria em convidar a todos para o segundo FICASC, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense. De 14 a 20 de setembro, você poderá assistir gratuitamente pelo nosso site mais de 50 filmes socioambientais, entre curtas, médias e longas metragens de várias partes do mundo. Vivemos novas formas de encontros, onde o cinema encontra a serra, o urbano encontra a natureza e o FICASC tem um encontro especial com você. Confira a programação de filmes, lives e exposições virtuais no site ficasc.com.br. Bem, estamos de volta então agora com a segunda parte do nosso Tema Livre e esse bate-papo bem informal aqui com o Dotti, falando a respeito do nosso Festival Internacional de Cinema Ambiental, inclusive da Serra Catarinense, mas como ele já falou, adiantou, Portugal está lá nos Açores e agora até a gente conversava aqui nos bastidores que também algum filme deve chegar na África, em Togo. Conta pra gente. Em Togo, a gente teve essa feliz surpresa, né, de ser contatado por uma pessoa lá, um educador, uma pessoa que viu nas redes sociais o festival, se interessou muito pelo festival e falou, teria alguma possibilidade de ter algum filme? Eu falei sim. Então a gente articulou para o dia 20, onde é o encerramento do festival, a sessão do filme O Povo da Floresta, que o diretor é o Rafa Kalil, que gentilmente cedeu o filme. O filme tá legendado em francês, que é a língua oficial do país. E eu acho bem legal, né? A gente está expandindo. Até porque o nome do festival é internacional, né? É internacional. E eu acho que daqui para frente, quem sabe outros países já começam também a se interessar e vão tomar conta desse mundo aí, né? Agora, falando especificamente dos filmes, os gêneros, os trabalhos, você falou que tem algumas divisões, o filme infantil e tudo mais. Fala um pouquinho, então, dessa temática que está sendo abordada, basicamente alguns filmes que vocês consideram talvez mais importantes nesse caso. Olha, bom, primeiro que a gente acaba selecionando, né, os filmes, é uma curadoria específica, quem fez isso foi, na verdade, a Andréa Vigo, que é diretora de um outro festival em Porto Alegre, chamado Cine Caramelo. Então ela ficou responsável pela curadoria específica para esses filmes, para as escolas.
né? Então a gente acabou optando por isso, por uma curadoria mais especializada, digamos assim, e os demais filmes a gente acaba distribuindo, digamos assim, né? Ele vai seguir a mesma dinâmica do presencial, ou seja, você tem uma programação onde você pode assistir os filmes diariamente. Então você tem em torno de 7 a 8 filmes para assistir diariamente, entre curtas, médias e longas metragens. Pois eu ia te perguntar, tem esse tipo também? Tem. Então a gente dividiu ali, a gente tem filme de 62 países, são 62 filmes, aliás, de 21 países, né? Então você tem também ali filmes de animação, a maioria dos filmes nossos são filmes de documentário, e alguns são filmes de ficção, e outros são filmes híbridos, como chama, né? Todos eles com a mensagem ambiental. Todos eles com uma mensagem, eu digo, socioambiental, né? Porque ela reflete os problemas contemporâneos. Exatamente, né? São os problemas contemporâneos, né? Então não é necessariamente uma coisa... Só de meio ambiente. Só de meio ambiente, né? E como é que vocês fazem toda a produção disso tudo? Obviamente tem que ter legenda para alguns deles. E, sim. Enfim, há todo um trabalho de bastidor depois para organizar esse processo. Sim, nós temos... Essa é uma questão muito importante, porque na verdade a grande maioria dos filmes... não tem legendas em português, por exemplo. Então nós temos uma equipe, né? É o Esteban, que faz toda a parte da legendagem do espanhol, para os filmes de espanhol, e a Evelyn, que inclusive é... Vocês fazem a legendagem, não a dublagem. A legendagem, é importante falar, a legendagem. Então a gente pega os filmes, são legendados para que eles possam ter a legenda em português. Claro. Né? Então são filmes que a gente legendou em espanhol e em inglês também. Então tem esse trabalho, né? Além do outro trabalho que eu poderia citar, que é bem importante também, já que você mencionou, né, da dublagem, né, nós temos esse ano 2 filmes que são filmes que atendem, né, a questão da inclusão social. Então, em libras, em legendagem descritiva e audiodescrição, para atender, né, porque fazer todo esse trabalho para atender todos é complicado. Você não vê filmes normalmente com a legenda e a dublagem e ainda a inclusão social. É difícil você fazer um trabalho de um filme inteiro. Sim. Né? Então as pessoas se adaptam, obviamente, talvez pela legenda só, para poder conferir o filme. Né? Exatamente. Eu acho que é bem isso, né? E a gente tem esse trabalho, é um trabalho bem importante, né? É de a gente conseguir trazer esse filme para o português, digamos, né? Que as pessoas possam assistir esses filmes, né? Em contrapartida, na verdade, a maioria desses filmes, como não tem legenda em português, nós fazemos as legendas em português e aí nós devolvemos como presente para os produtores e diretores, porque eles não têm os filmes dele com a legenda em português. Então a gente acaba também, já que a gente fez, a gente acaba entregando para eles. Veja bem o trabalho que vocês tiveram o ano passado, na primeira edição aqui do Cinema Internacional. Esta é a segunda edição e eu tenho certeza que vocês já estão pensando na terceira, com certeza. Já estamos. O projeto já está, inclusive, pronto, formatado. Porque, afinal de contas, estamos quase no final do ano. Exatamente. Nós já estamos prontos. Formatamos, terminamos o terceiro, estamos aguardando só para enviar para a Secretaria Especial de Cultura, né? Nós temos que finalizar o segundo para enviar o terceiro. Então, nós estamos já com ele pronto, só aguardando o ok da Secretaria para já enviar. E talvez ele siga aí o terceiro, né? A nossa intenção é ser presencial, claro, mas nas próximas edições a gente tem a intenção de manter o online também. Também mantém as duas formas. Manter as duas formas. Junto nas mesmas plataformas. Agora, como é que vocês conseguem a logística para isso tudo? Porque não deve ser de graça esse trabalho todo. Vocês têm um custo e não deve ser pouco. Não. Como é que é a logística para isso? Os festivais de cinema, né, eles, na verdade, eles atraem um grande público, de forma geral. Qualquer festival de cinema, todos eles. Vocês quase não têm o custo de produção, porque recebem prontos os filmes. Né? Na verdade, o projeto, o FICASC, ele é feito através da Lei de Incentivo Fiscal Federal, que é a Lei Rouanet. Sim, as pessoas produzem o filme e se inscrevem no festival. A gente tem várias formas de fazer, né, de receber esses filmes. A gente faz uma grande busca nos maiores festivais de cinema do mundo, né, e a gente entra em contato com os produtores. Isso é uma forma dos filmes chegarem. Certo. A outra forma é que nós abrimos no nosso site esse ano, um período de 3 meses para receber esses filmes dos produtores. Funcionou.
Funcionou, recebemos também, isso é uma outra parte. A terceira, nós temos cadastro numa plataforma internacional, que também recebemos filmes, né? Então, este ano foi através dessas 3 formas que os filmes chegaram. Então, chegaram de vários formatos, e aí a gente começa a fazer a seleção. Para o terceiro FICASC, a gente já começa a curadoria em janeiro. Então, ela vai de janeiro até praticamente ali, ela vai ter uns 6 meses, né? Até metade do ano. Então, é um trabalho bem complexo, porque quando você recebe o filme, você ainda tem a negociação dos direitos de exibição desses filmes, né? Alguns desses filmes a gente compra o direito de exibição, né? Porque o produtor ele vive disso, ele produz o seu filme, ele gasta, ele tem investimento, ele precisa vender o produto. Claro. Não é o direito dele. Mas é isso. Então a gente faz através da lei de incentivo, a gente, digamos assim, depende, né, das empresas de lucro real. É importante esse espaço para falar sobre isso, né? Então, que as empresas também participem, né, desse mecanismo de incentivo fiscal, que é a dedução do seu imposto de renda E devido. entra ali como patrocinador. Ele entra como patrocinador. E aí ele tem a dedução do imposto de renda de até 4%. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem, né? Ele não é um investimento simples e puro, né? Ele não vai tirar do caixa. Sim. Né? Obviamente já teria que deduzir no imposto. Sim, e automaticamente ele está, né, vinculado a um projeto, não só no caso do FICASC, mas eu estou falando da cultura como um todo, né? Ele está vinculado a um projeto cultural, né? Uma questão de responsabilidade social que hoje em dia todas as empresas têm, né? E o festival é um sucesso, com certeza. O ano passado vocês realmente elogiaram muito tanto a participação aqui na Serra Catarinense, a participação de alunos, de professores, de gestores, inclusive. E isso, então, deu um up bastante grande e esse ano vocês estão com todo o gás. Sim, a gente procurou, na verdade, né? Apesar da pandemia, né? Então, nós tentamos ali readequar, assim, digamos assim, o que era no formato presencial para o formato online. Então, veja bem, os filmes serão exibidos no formato online. Os debates, palestras, rodas de conversas que nós faríamos presencial, nós criamos as lives. Uhum. Né? Então, para esse ano, a gente pensou em 10 lives até o festival e estamos pensando em mais 2 lives até o final do ano por mês. Então, 2 em outubro, 2 em novembro e 2 em dezembro. Né? E vai ser bacana. Nossa primeira live, que abre o festival agora na segunda-feira, no dia 14, todo mundo convidado para Vamos conferir. fazer a sua inscrição e assistir os filmes. Então, nossa primeira live do dia 14, nós teremos live do dia 14 até o dia 19. É o período do festival, de 20, né? Então, a gente começa no dia 14, as lives são sempre às 19 horas, e a nossa primeira live chama-se Amazônia, o Despertar da Florestania, que é um filme da Cristiane Torloni, que vai estar na live junto com a gente. Então, nossa primeira live seria a Cristiane Torloni, o Mário Mantovani. Qual é a duração do filme? Não é a live, essa é 19. Essa é a live. Mas live. Vamos falar sobre o filme. Tá bom. Os filmes são... Não. 8 filmes. 8 filmes. Pode continuar falando da live da Torloni. Tá. Não, então, a gente abre, na verdade, né, o festival vai ter abertura no dia 14 ali, com essa live, com o Mário Mantovani, presidente da SOS Mata Atlântica, comigo e com a Cristiane. Depois, no dia 15, tem uma outra live chamada Cinema Pedrada, né? Inclusive, tem um convidado aqui lagiano, que é o Armin, que ele faz parte do coletivo. Ele foi um dos convidados que vai participar com a André Delia, que é o nosso homenageado. Depois, no dia 16, Cinema na Educação, para discutir isso. Então, é a coordenadora da Videocamp, a Josi Campos, a Raquel Pacheco, lá de Portugal. Temos um minutinho ainda. E, enfim, tem várias lives pela frente aí. Mas que maravilha, Dotti. Olha, o assunto é gostoso de conversar, porque a gente poderia entrar melhor, inclusive, em alguns temas, alguns filmes específicos que vieram de algum lugar. Mas, enfim, faça um convite mais específico agora para que a gente possa encerrar o programa exaltando realmente esse festival. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o festival, né? E pedir que todos, né? Que gostam de cinema, tem filme para criança, adultos, enfim. Façam sua inscrição, então, no nosso site www.ficasc.com.br e prestigie o festival, prestigie as lives. Tem 2 exposições virtuais também disponíveis lá e está feito o convite para vocês. Que bom. Dotti, muito obrigado.
Eu acho que o pessoal entendeu a mensagem e eu faço então esse convite. Participe, vivencie, viva o Festival Internacional de Cinema Ambiental, que é especificamente voltado para a Serra Catarinense, embora já esteja ganhando corpo em outros países, como ele falou, na África, Portugal, e o ano que vem com certeza vamos ouvir que estará em outro país. Valeu. Legal. Boa sorte. Obrigado. E a gente vai acompanhar. Ok. Tá bom? Obrigado, Céu. E a gente encerra assim o nosso tema livre de hoje e a semana que vem a gente volta com novos assuntos para você. Até lá. Estamos vivendo um período de intensas mudanças e desafios. Repensar nossa relação com o meio ambiente é uma necessidade vital. Neste cenário, temos grande alegria em convidar a todos para o segundo FICASC, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense. De 14 a 20 de setembro, você poderá assistir gratuitamente pelo nosso site mais de 50 filmes socioambientais, entre curtas, médias e longas metragens de várias partes do mundo. Vivemos novas formas de encontros, onde o cinema encontra a serra, o urbano encontra a natureza e o FICASC tem um encontro especial com você. Confira a programação de filmes, lives e exposições virtuais no site ficasc.com.br.